Você já se perguntou sobre o papel do Hamas no conflito entre Palestina e Israel? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na história e nas atividades do Hamas, uma organização controversa que desempenha um papel significativo na região do Oriente Médio. Prepare-se para descobrir o que motiva o Hamas, suas atividades militares e políticas, e como isso afeta o conflito em curso. Vamos começar. Mas antes disso, você precisa entender como começaram esses conflitos. Israel viveu hoje o dia mais sangrento dos últimos 50 anos. O conflito entre Palestina e Israel é um dos mais duradouros e complexos conflitos no Oriente Médio. Tem raízes históricas que remontam ao início do século XX e envolve disputas territoriais, questões religiosas e políticas. Para entender o conflito, é fundamental conhecer os principais eventos e contextos. O conflito tem suas raízes no final do século XIX, quando o sionismo, um movimento político que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, ganhou força. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano colapsou e a Palestina passou para o controle britânico. Em 1917, a Declaração de Balfour prometeu o apoio britânico à criação de um lar nacional judeu na Palestina, gerando tensões entre a comunidade judaica e a árabe na região. Em 1947, as Nações Unidas propuseram a partição da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Isso levou à criação do Estado de Israel em 1948, resultando em conflitos armados com os países árabes vizinhos, guerras e ocupação. A região testemunhou guerras subsequentes, incluindo a Guerra de Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Houve esforços de paz, como os Acordos de Oslo nos anos 1990, mas as negociações frequentemente fracassaram devido a questões como assentamentos israelenses e fronteiras. Conflitos recentes, como os combates em Gaza e tensões em Jerusalém, continuam a agravar o conflito. A questão dos assentamentos e o direito de retorno dos refugiados palestinos também são pontos de discórdia. As perspectivas para uma solução pacífica permanecem desafiadoras. Muitas propostas visam a criação de 2 estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado, mas obstáculos persistentes e mudanças políticas complicam a busca pela paz. Entender o conflito Palestina-Israel requer uma análise profunda e sensível, levando em consideração as perspectivas de ambas as partes. O desejo por uma solução pacífica continua, mas a resolução do conflito continua sendo um desafio global. Agora, sem enrolação, vamos falar sobre o que é o Hamas. O Hamas é uma organização política e militar palestina que surgiu na década de 80. O nome Hamas é uma sigla em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. O grupo tem uma presença significativa na faixa de Gaza e também conta com simpatizantes na Cisjordânia. O Hamas foi fundado como um movimento de resistência islâmica com raízes na Irmandade Muçulmana. Sua ideologia combina elementos religiosos e nacionalistas palestinos, visando a libertação da Palestina e a criação de um Estado islâmico. O Hamas mantém uma ala militar que se envolveu em conflitos armados com Israel. Suas atividades incluem o lançamento de foguetes contra Israel e a construção de túneis usados para contrabando e fins militares. Além de suas atividades militares, o Hamas também desempenha um papel importante na prestação de serviços sociais na faixa de Gaza, como assistência médica, educação e programas de bem-estar. Essas atividades lhes garantiram apoio significativo da população palestina. O Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza após uma disputa com o movimento rival Fatah, que governa a autoridade palestina na Cisjordânia. Desde então, a faixa de Gaza é governada pelo Hamas, enquanto a Cisjordânia é controlada pela autoridade palestina liderada pelo Fatah. O Hamas é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e outros países. Isso resultou em sanções econômicas e restrições financeiras ao grupo. Por outro lado, alguns estados e atores regionais, como o Catar e o Irã, têm apoiado o Hamas. O papel do Hamas no conflito entre Palestina e Israel é complexo.
pois ele busca objetivos políticos, militares e religiosos. A relação do Hamas com Israel é marcada por confrontos, negociações e mediações internacionais, mas o grupo continua a desempenhar um papel significativo no cenário político da região. Nos solidarizamos com as vítimas de ambas as partes, deixando claro que em uma guerra todos perdem. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, deixe seu like e se inscreva para sempre se manter consciente.